condições de jogar Também ainda não, mas Rodrigão muito menos. Kaique, pelo menos, tá fininho. Rodrigão tá do tamanho do meu irmão. Mais velho. Gordinho, buchudinho, entendeu? Então, sem condições pro Rodrigão ainda. Ainda tá voltando, pode ajudar em alguns momentos. Ou até o Everton Felipe mesmo, nesse meio campo. Mas o que não pode é não entrar meia nenhum. O time sem criação e não entra meia com 2 no banco. 2 meio-campistas no banco. Quem vai criar é quem? Maílson, é Juba, Kaique, Rodrigão, Nares vai virar Pirlo. Então, Dalpozo precisa parar com isso e entender que cada jogo é um jogo e enxergar as deficiências nessa equipe titular e melhorar. Melhorar. Ele tem condições de fazer essa equipe jogar melhor. Ponto. Não joga por causa dele, por conta da teimosia dele. Se fosse um esporte, aquele esporte de Jair Ventura na mão de Dalpozo, eu ficava calado, porque aquele time era horroroso. Horroroso. Esse não, esse time é melhor que aquele. Devido às proporções, melhor. Tem mais opções, mais alternativas. Entendeu? Mas, assim, é o Dalpozo o principal culpado por esse momento. E eu quero ver o que ele vai falar na coletiva. E dependendo das perguntas também. que não abriu ainda para a gente e nem vai mais, né? Eu desisto aqui, Pedro. Caxangá já deu tempo, né, de abrir, né? Não abriu, né? É, meia hora eu acho que não abre mais, não. Só se abrir Exato. no fim, não sei. Bom, como eu sou insistente, eu vou deixar aberto aqui, gastando a minha bateria, mas vou ficar aqui olhando. Quem vai que abre? Abriu, vocês aqui não viram, mas não. Eu estou olhando aqui, antes do Caxangá falar, a respeito de soluções também, na visão dele. Todo jogo a gente usa o material do esporte, não é verdade? Né? Com relação aos lances. A gente não vê imagens do esporte aqui. Ó. Começou o jogo, vamos lá. Cadê? Cadê os vídeos? Cadê os lances? Pronto, uma foto. Né? Aí vem. Acabou o jogo, né? Começa o segundo tempo. Bora. Pererei, pererei, pererei. Pererei, pererei. Pronto. Aí tem uma bola que foi do Jadas, né? Que se essa bola entra, vence, mas ia ser outro título igual. Vence, mas não convence. Né? E estaríamos tendo que comemorar na sala de imprensa uma vitória nesse tipo de jogo. E aqui, fim de jogo, né? The end. Caxangá, meu querido, é contigo. Caxangá? Caxangá deu uma travadinha aí. Deu tilt lá. Opa. Caxangá? Voltou? Voltou agora, Tá ouvindo? voltou. Tô. Qual é contigo agora. Faz tua análise aí de problemas e soluções. Né? Para ninguém dizer, vocês só falam mal, vem para cá. Vamos tentar dar uma solução disso aí. É em cima daquilo que eu havia comentado anteriormente, Alessandro. O time do Sport e o que o Pedro falou também. Entra sem meia, né, para a partida. Eu acho que é uma postura até errada do Dalpozo. Coloca o Nares de meia, que claramente não vem atuando bem nessa posição. Então, acho que a primeira mudança e uma crítica construtiva para o Dalpozo, para melhorar essa equipe do Sport, seria colocar um meia. Se não for o Alanzinho, coloca o Everton Felipe, que está voltando de lesão. A gente não sabe se tem essa condição. Acho que o Pedro quer falar, inclusive. Rapidinho aí, ó. O João Vitor já postou. Na entrevista, questionei Dalpozo. Peraí, Não vai ter pergunta, não. Já fizeram a coletiva. Já? Já, pô, já tá feita. Queria que você falasse da sua percepção do jogo, porque o Sport foi... Vamos lá? Não abriram, não. Eles são doidos. Vão abrir para eu Pratica Esporte. Alessandro, Pedro, sei lá qual é o doido que vem aí. Doido não, a gente quer saber a explicação e a gente vai ouvir a partir de agora. Deixa eu só colocar aqui o nome do Dalpozo para a gente escutar a coletiva do Sport que já foi liberada aqui para a gente, tá bom? Vamos lá. A coletiva de Dalpozo. Pronto, tá na área. Me falem, por favor, do áudio, tá? Se tiver baixo, me digam aí. Estou curiosíssimo de saber as respostas. Vamos lá. Dalpozo, queria que você falasse da sua percepção do jogo, porque o Sport foi bastante atacado pelo CSA durante toda a partida. Você falou pra gente antes do jogo que o Sport tem um modelo de jogo já definido, que não é esse. O Sport teve 5 chutes, se eu não me engano, o CSA teve quase 20. Queria que você falasse sobre essa atuação do Sport. Foi a pior atuação no meu comando.
O CSA foi bem melhor no jogo, os números mostram isso. Jogou mais do que nós, competiu mais do que o Sport, e por isso que venceu. A gente ficou muito abaixo na questão de competitividade, e quando uma equipe ela não compete, ela não retoma a posse de bola do adversário, principalmente no primeiro tempo a gente não conseguiu fazer isso. No segundo tempo ainda a gente conseguiu competir um pouco melhor, só que daí a gente não conseguiu jogar. Então foi um jogo muito abaixo e o CSA mereceu o resultado. Gilmar, o comportamento do time no primeiro tempo foi bem abaixo, não só no primeiro tempo, no jogo inteiro, mas no primeiro tempo ficou até mais escancarado. Você acha que se equivocou na entrada do Fabinho sem ritmo e não na sequência do Bruno Matias, até porque o Sport já tinha perdido o William Oliveira, que vinha jogando ali sempre? E a questão do Nares, eu queria que você observasse. Você só enxerga o Nares sendo esse homem de ligação, até mesmo chegando ali na área, ou você pensa em utilizar o Nares de segundo volante, porque o Nares está como, vamos dizer assim, um articulador do esporte? Eu tenho que responder a tua pergunta por conta da individualidade, mas hoje a equipe toda foi mal, inclusive seu técnico também. Então a ideia do Fabinho e do Ronaldo, porque eu entendo que os dois, um tem a compensação do outro. Então o William é um jogador com intensidade, com qualidade também, só que hoje foi mexido no miolo da equipe, no coração da equipe, que é o meio campo, por conta dos desfalques que tiveram. E, consequentemente, quando não funciona, principalmente esses dois jogadores de contenção, não funciona também o homem de ligação e compromete o Nares. O Nares fez bons jogos naquele setor, mas logicamente que tem outros jogadores ali naquele setor também, o Alanzinho, mas o Nares estava na frente por conta dos outros jogos que também foi feito, principalmente no primeiro tempo contra o Criciúma, outros jogos também que ele teve uma atuação. A gente sabe que ele é um jogador no segundo homem, mas ele fez outros jogos substituindo o Denner, né? Mas a equipe toda ficou muito abaixo e comprometeu todos os setores. Gilmar, acho que dá para dizer que o ponto positivo que a gente viu hoje foi a atuação do Maílson, que mesmo não conseguindo segurar o resultado ali no finalzinho, teve uma excelente partida, fez várias defesas dificílimas. Você é ex-goleiro, você tem cancha para falar sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco a atuação do Maílson hoje. Atuação individual muito boa, foi o melhor jogo dele também. E aí, quando o goleiro é o melhor em campo, já responde a qualquer tipo de situação que o adversário foi muito superior, foi melhor. Então, admito isso. O grupo de jogadores também, no vestiário, estava muito abalado, lógico, pelo resultado, mas principalmente pelo desempenho. Eu uso muito essa palavra desempenho e merecimento. Hoje nós não merecíamos, talvez, nem um empate por aquilo que a gente produziu. Gilmar, eu tenho visto o torcedor pedindo muito o Alan, pediu o Blas. Por que eles não estão tendo tanta minutagem? É uma questão de treinamento? O que é que está acontecendo? É característica? Como não estamos vendo o treino? Uma pergunta também para você. Quando o Giovani foi relacionado no jogo contra o Criciúma e depois contra o Ituano, não foi se falado no Alanzinho. Agora, quando perde, volta-se a falar no Alanzinho, antes do Giovani também. Então, é um jogador que está nos planos, está treinando, é um jogador da posição. Mas hoje, como eu expliquei, o Nares estava na frente dele pelo desempenho que vinha fazendo. E o próprio Alanzinho teve as oportunidades dele, entrou em 2 partidas também, contra o Guarani de Campinas lá, e acho que foi no jogo em casa contra o Sampaio na estreia também. Todos eles têm a sua oportunidade, que seja 15, 20 minutos, eles têm que saber aproveitar. Então o Alanzinho também teve a sua oportunidade. A questão do último texto que você falou, que era o teu grande desafio, né, no esporte, nesse momento aí de Série B. O que é que falta para corrigir? Você ainda acha que o esporte precisa atacar demasiadamente esse setor ali do último terço? Hoje, diferentemente dos outros jogos, nós produzimos. A gente chegava ali no último terço. Hoje a gente não conseguiu. Foram poucas vezes, acho que foi 2, 3 finalizações. Então a gente não conseguiu competir no jogo, não conseguiu marcar e muito menos jogar também. Diferentemente das outras partidas. As outras partidas a gente estava chegando, inclusive, com o Ituano. Inclusive eu coloquei para os atletas nessa semana
que a bola contra o Ituano, ela chegou 16 vezes no centroavante, 10 vezes dela no Kaique e 6 no segundo tempo no Rodrigão. Então ela estava chegando. Esse jogo, especialmente, ela não chegou nem no último terço, foram poucas as vezes. Então reflete a baixa produtividade e a falta de merecimento foi porque nós não produzimos. Mas vocês chegaram aqui hoje almejando até a liderança, saem com a perda da invencibilidade fora do G4. De alguma maneira, isso pode afetar o fator psicológico já para o próximo jogo, sexta-feira? Mas eu falei para ti no início da transmissão que nós tínhamos que produzir. É desempenho. O resultado é sempre uma consequência. Então eu falei para ti antes do jogo e estou reconhecendo agora que a nossa equipe não teve desempenho e não mereceu a vitória. E agora nós já temos que retomar o caminho da vitória. Nós temos um jogo importante na sexta-feira contra a Tombense e é dessa forma. O campeonato é longo e a gente tem que saber administrar esse tipo de situação. A gente venceu um jogo duro com o Ituano, eu pedi para eles comemorar no dia seguinte, naquele dia, às 24 horas que eu considero, no dia seguinte é trabalho. E agora também a gente não tem muito tempo para lamentar. Está aqui o técnico admitindo que a gente não produziu. Então eu reconheço quando a equipe ela não produz, ela realmente não produziu, ficou abaixo, mas nós temos uma outra oportunidade, que é na sexta-feira, de fazer um grande jogo e retomar de novo o G4. Provavelmente com a vitória a gente retoma no G4, ou se essa rodada, se os outros resultados eles forem favoráveis, talvez a gente até fique no G4 também. Uma última pergunta era sobre a ponta direita, né? Tenho visto que você está revezando muito ali nos setores, ou por questão física, ou por questão técnica mesmo, de um jogo para outro. Provavelmente você pode até perder o Bill, né, que é um jogador que saiu machucado hoje, ainda vai ser reavaliado. Como é que você encara essa questão na ponta direita? Tem sido um setor que você está quebrando a cabeça, porque não tem uma sequência ali? Questão técnica, física, qual é o motivo de tanto revezamento? Todas elas. Por característica, o Jaderson é um jogador que tem um desempenho bom ali naquele setor, domina bem. No primeiro tempo ainda eu coloquei o Rai ali daquele setor ali, mas ele fica muito desconfortável. É um jogador que produz muito mais pelo lado esquerdo que pelo lado direito. O Bill também teve uma atuação boa no último jogo, inclusive fazendo o gol. Estava bem na partida e aí com 15 minutos a gente perdeu esse jogador. Tem o Everton Felipe também que está retornando e talvez esteja à disposição, é mais uma opção naquele setor. Então tem jogadores, a gente com o tempo eles mesmos vão se escalando, quem produzir melhor que vão conquistando a titularidade, mas volto a enaltecer, não foi problema da individualidade desse, até entendo o trabalho de vocês de pedirem, fazerem as perguntas, mas foi o coletivo que não funcionou, o coletivo, então o grupo todo perdeu, inclusive o técnico também. Talvez a estratégia não tenha sido melhor, a escalação ela não tenha sido a melhor e a produção dentro de campo ela não foi boa, por isso que nós perdemos o jogo. Parabéns pelo adversário, pela vitória. Obrigado. Bom, uma postura diferente do técnico, a gente viu, de reconhecer que, inclusive, a escalação pode não ter sido a correta. E não foi, Alessandro, né? O cara abria a boca para dizer que a turma só lembra de Alanzinho, porque o time perdeu e quando ganha não se lembra de Alanzinho. Ele tá vivendo em que realidade, hein? Manda ele fazer um Twitter, manda ele fazer um Instagram, uma rede social aí para ele, porque tá desconexo da realidade. Eu acho que é porque falta a imprensa no treinamento. Falta alguém chegar nele, ó, Dalpozo, a torcida tá querendo Alanzinho. Acho que a turma no esporte não deve estar dizendo a ele, não. Dá uma chance ao cara, por que ele não joga? Insistir na pergunta, né? Na coletiva. Aquele papinho besta ali fora, por que tu não bota Alanzinho, hein? Alanzinho treina mal, eita, realmente, tô vendo, treina bem, treina mal, é bom, é ruim. Que Alessandro, o cara abria a boca para dizer que no último jogo, Giovani entrou, o time ganhou e não se falou em Alanzinho, não se lembrou de Alanzinho, que só se lembrou de Alanzinho porque o time perdeu. Minha Nossa Senhora. A gente tá falando, tem quase um mês de Alanzinho aqui. Não que seja o supra-sumo de jogador, longe disso, mas que jogue. Se você tem uma deficiência ofensiva no meio campo, por que botar um volante e não botar um meia? Não tem lógica isso na minha cabeça, isso não entra. Ele falou que Nares fez essa função várias vezes muito bem. Que várias vezes foram essas, muito boas. Eu só lembro de uma vez, né, contra o Bahia. Minha Nossa Senhora, dá não, Alessandro. Depois de hoje, pelo menos ele assumiu, né? Que o time não jogou bem,
entendeu? Não fez um bom jogo, foi o pior jogo sob o comando dele, pelo menos isso ele assumiu, mas essa de Alanzinho foi sensacional. Desconexo total da realidade. E que a escalação, né, foi um problema coletivo e que a escalação pode não ter sido a melhor. Pode não ter sido, ou seja, ele reconhece, né? A gente sente que ele quer dizer, mas não pode dizer ali, realmente eu errei, tal, ele não quis dizer isso aí, não. Caxangá, se quiser ainda acrescentar, né, que a gente te interrompeu a respeito disso, claro, em cima do que Dalpozo falou, faz um apanhado da coletiva e de problemas e soluções, né, que estão mais do que nítidos aí, né? Ó, antes do Caxangá falar, foi pros pênaltis do Galeto, Retrô e Náutico. Foi mesmo. Disse que o pênalti foi um pênalti fajuto, né? Eu não achei, não. Foi muito estranho aquele pênalti ali, mas seguimos, né? Vamos Sim, ver quem vai ser fajuto. aí. Estranho, né? Bizarro. Vai, Caxangá, mete bronca aí. Vamos lá. Não tem nem muito o que acrescentar, né, Alessandro? Da coletiva do Dalpozo, realmente ele reconheceu que errou na escalação, reconheceu que o time foi muito mal, que não chegou nem ao ataque, né? Ele fala aí do último terço, que nas outras partidas aí vinha chegando e pode até não ter concluído da melhor forma, tanto é que o Sport só venceu por 1-0 o Ituano, mas que no jogo de hoje nem chegou no ataque, né? A bola nem chegou lá no Kaique, nem no Rodrigão. Reconheceu o erro individual dele, o erro coletivo da equipe, e é isso. Tomara que trabalhe para corrigir esses erros, todos esses erros, já que são muitos, principalmente quando a gente fala do ataque do Sport, para a próxima partida e para a sequência do campeonato. E dessa aí do Alanzinho, eu também concordo com o Pedro. Parece que ele está desconexo da realidade, realmente. O Alanzinho, tanto a gente da imprensa aqui, quanto o torcedor do Sport vem lembrando dele, inclusive antes do Dalpozo, né? Quando o Florentino estava aqui na Ilha do Retiro, que escalava o Alanzinho em algumas partidas, depois deixava de fora, e o torcedor vem pedindo uma sequência do Alanzinho nessa equipe do Sport, e depois da lesão do Denner, né? Na verdade, enquanto o Denner jogava, já se pediu o Alanzinho, mas ficou mais claro depois da lesão do Denner, que ficou essa vaga aí no meio campo do Sport. O torcedor pede o Alanzinho, a imprensa cobra também a sequência do Alanzinho, e o Dalpozo fala aí que só se lembra do Alanzinho quando o Sport perde, né? Então, realmente não é o caso, ele está desconexo aí, mas é isso, né, Dalpozo? Parece que ele só está ligado ali na coletiva, porque realmente na coletiva passada não houveram perguntas aí em relação ao Alanzinho, mas o torcedor fala disso aí 24 horas por dia, todo dia, né? Então, tá precisando dar o Dalpozo se atualizar mais aí do que o torcedor quer, do que o torcedor acha desse time do Sport, porque a opinião do torcedor também, ele tem que ter humildade e ouvir, no mínimo ouvir, né, Alessandro? Mas falando de problemas e soluções para essa equipe do Sport, eu acabei até citando o meio-campo, né, que é esse papo aí do Alanzinho. Eu acho que é necessário que o Sport tenha todo jogo, independente se é dentro de casa ou fora, um meio-campo de origem jogando, porque uma das principais dificuldades dessa equipe é a criatividade, né? Fica muito sobrecarregado ali o Juba, e quando o Juba não consegue jogar, que foi o caso da partida de hoje, a equipe perde muito e não cria, né? Hoje não criou. Então, tem que ter alguém para dividir essa criação aí com o Luciano Juba, que não é o Nares, como meio-campo, camisa 10, ele não vai conseguir ir bem a ponto de dividir essa responsabilidade com o Juba, então é necessário ali que tenha um meia, se não for o Giovani, né, que não pôde ser hoje porque está machucado, que seja o Alanzinho ou o Everton Felipe, quando tiver aí condições de jogo. E mesmo que seja para improvisar, né, Alessandro, tem o próprio Blas Cáceres, que eu vejo muito torcedor pedindo aí também uma sequência no time, e ele nem dá oportunidade ao Blas. Mas também outros problemas e soluções dessa equipe do Sport, eu acho que um problema de hoje, né, e aí que já pode ser solucionado para a próxima partida, caso o William Oliveira não volte, é esse miolo de meio campo que o Dalpozo bem falou, ele acabou mudando os dois, né, os dois volantes para essa partida de hoje. O William Oliveira, que estava machucado, que está machucado aí, sentiu dores no joelho direito, e tirou o Bruno Matias, que não vinha fazendo boas partidas, mas que quando você já não tem o William Oliveira e tira o Bruno Matias, então você tira a dupla de volantes titular e coloca um jogador que está estreando com a camisa do Sport, fora de ritmo, que é o Fabinho, e coloca o Ronaldo Henrique,
que também não vem agradando a torcida do Sport, apesar de vir jogando algumas partidas. Então, são jogadores que não se conhecem, e apesar disso, de ser jogadores que não se conhecem, ele tira a dupla titular, né? Então, fica uma nova dupla para fazer uma função ali que é muito importante dentro de campo. Então, isso prejudicou demais o Sport no jogo de hoje, que pode ser corrigido já, tratando aí como uma solução para a partida contra a Tombense, e que fique de exemplo para o restante do campeonato, caso ele precise aí mudar essa dupla de volantes. Se for o caso, né, mantém o Bruno Matias, que não vinha fazendo partidas boas, mas e quando você tira o William, tem que manter algum jogador para não descaracterizar muito esse meio campo. Uhum. Galera, só para chamar a atenção aqui de vocês, quase 130 likes a menos aí da audiência ao vivo. Quem está ao vivo, dá o likezinho aí, né? O like é para o nosso trabalho, o like é para essa resenha, para o canal, tá? O like não é para o esporte lá, para o que foi feito hoje lá, não. Quem dera que fosse, né? Que a gente enaltecesse aqui hoje, mas não foi nesse sentido aí, né? Infelizmente. Então dá like, se inscreve. A inscrição mesmo, eu estou vendo aqui, acompanhando, a cada menos de 24 horas a gente está tendo, né, preenche logo os 100. E eu acho que pela derrota também demorou mais um pouquinho, né, pela derrota. Então, faltam 13 likes, a última vez que eu fui olhar lá, 13 likes, 13 inscritos para chegarmos a 37.900 inscritos. E eu quero colocar, como eu disse a vocês, quem sonha, quem trabalha, planeja e trabalha com humildade e competência, consegue seus objetivos. E o objetivo tem que ser alcançado com vocês. É botar uma placa ali, ou lá no outro estúdio lá que a gente tem aqui, da Holding Deu Pratic Sport, aquela plaquinha de 100 mil inscritos. Se Deus quiser, né, porque é o maior canal, enfim, não tem como não dizer de Esporte Náutico Santa Cruz, de tudo, de qualidade, de equipe, de tudo que a gente já fez. E, claro, com a melhor torcida, né? Não há de se... Bom, olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, que está na tela para todo mundo, o Grêmio está em primeiro lugar, né? Venceu hoje, está com 10 pontos. No segundo, o Bahia com 10 também. Na terceira, com 8 pontos, a Chapecoense. Na quarta, fechando os 4 que hoje subiriam para a primeira divisão, está o Ituano com 8 pontos. O Sport perdeu e com isso saiu também da zona não, perdão. Deixa eu bater aqui. Saiu do G4, o Sport está em quinto com 8 pontos, Cruzeiro vai na sexta com 7, Brusque na sétima colocação com 6, o Náutico na oitava colocação com 6, Vasco na nona com 6, Sampaio Corrêa fecha os 10 primeiros aí com 5 pontos. Na parte de baixo da tabela, na segunda metade aqui, tem o Sampaio Corrêa com 5 pontos, seguido de Londrina na 11ª, Operário 12ª, CSA 13ª, todos com 5 pontos, 14ª posição com 4 pontos. O Criciúma também com 4 pontos, mas na 15ª o Guarani, também com 4 pontos. A Ponte Preta, só que na 16ª. Tombense, 17ª com 4 pontos. Vila Nova também com 4 pontos na 18ª. Novo Horizontino na 19ª com 2. E lá na lanterna, na 20ª colocação, o CRB. Trazendo de volta aqui, meus queridos, falando dessa tabela. Os times estão vencendo, estão chegando lá em cima. O que é que vocês analisam aí? Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio hoje é titular. O Grêmio hoje é líder. O próximo jogo do Sport é em casa, né? Sim, contra o Tombense. Então, Tombense, assim, não isso. tem nada de desespero, nada perdido. Entendeu? Claro que o campeonato agora vai começar a funilar, porque os estaduais acabaram. Entendeu? Ninguém tem muita coisa para fazer em Série B. Então, de fato, a competição começou. Quem não se encontrou começa a se encontrar. Tá tudo muito apertadinho ainda. Perdeu o pênalti. Então, cabe ao Sport aí conduzir bem essas partidas e continuar somando pontos, né? Hoje era um jogo que poderia se empatar, entendeu? Poderia até ganhar se entrasse com outra postura, mas contra o Tombense aí, que está na parte de baixo da tabela, né? O Sport tem que conseguir um bom resultado para se manter ali perto do G4 ou no G4. Caxangá, o Pedro colocou uma situação, claro, a gente está falando pelo jogo de hoje, mas não tem nada perdido, não tem essa história não. O Sport, enfim, pode evoluir, início de campeonato, vai enfrentar na próxima sexta-feira, às 9h30, a Tombense na Ilha do Retiro. Qual é a análise que você faz aí dessa tabela, né? Que tem, como eu falei, o Grêmio na primeira colocação, Bahia na segunda, Chapecoense, surpreendentemente, né, pelo que a gente ouviu do nosso querido Dudu Florão lá de Chapecó, está na terceira colocação, mas tem um Cruzeiro
na 6ª colocação, tem um Vasco na 9ª, enfim, clubes que a gente está vendo aí que vão disputar realmente, né? Quem sabe daqui para frente a tendência é evoluir, e o Sport está na 5ª, né? Não tirando o Sport, claro, são os times prováveis aí para subir para a 1ª divisão. Mas tu tens alguma análise, alguma coisa a falar a respeito desse retrato aí, alguma coisa diferente, Macho Velho? Alessandro, é exatamente isso. Os times que teoricamente vão brigar para subir, né, já começam aí a partir da 5ª rodada tá na parte de cima da tabela, né? O Grêmio, que começou muito mal, perdeu em casa para a Chapecoense, inclusive, ganhou hoje e já é o líder da competição, ou seja, está mostrando o favoritismo, né, que tinha. O Bahia também está aí na 2ª colocação, e o Sport não pode sair desse bolo aí, né? O Sport está com 8 pontos, é o 5º colocado, mas tem a mesma quantidade de pontos da Chapecoense, que é a 3ª colocada. Então, próximo jogo do Sport é dentro de casa contra a Chapecoense, não, perdão, contra Tombense, que tá na zona de rebaixamento, né? Então, o perigo é esse, porque há esse karma aí da equipe do Sporting, quando enfrenta os times da zona de rebaixamento, costuma ajudar, mas tomara que não seja o caso, né? Porque se vencer, se mantém ali na briga e tem que ficar desde o começo do campeonato até o final no bolo aí na briga para subir para a Série A. Porque quando desgarra, né, desses times que estão no G4, que estão brigando ali para entrar no G4, é difícil de colar novamente, é difícil de entrar. Então, infelizmente perdeu hoje, né? Poderia ter criado aí uma gordurinha ou se mantido ali no G4, mas próximo jogo em casa contra Tombense, que não vem fazendo uma boa campanha até aqui. Então é jogo para o Sport entrar de uma maneira diferente, totalmente diferente do que foi hoje, uma maneira mais propositiva, ofensiva, e ganhar e convencer, né? Porque eu acho que essa equipe está precisando disso, Alessandro. Não só do resultado, mas ganhar o torcedor e o técnico também. A equipe toda, né? Beleza, simbora. Galera, chamar o Pedrão de volta aqui. Caxangá, valeu, querido. Parabéns por hoje também aí, nossa equipe, apesar da derrota, mas a culpa não é nossa, né? A gente fez a nossa parte aqui, graças a Deus. Mais um aí para conta, com competência, transmitimos e comentamos a derrota do Sport. Valeu, querido. Valeu, Alessandro. Valeu, Pedro, torcedor. E deixa o like aí, porque o like é para o Prático Esporte, é para o programa e não para o resultado que não veio, infelizmente. Valeu. Pois é, galera. Valeu, a gente fica por aqui. Voltamos, né? Eu tô, fone de ouvido, câmera, tripé, eu ando armado. Né? Armado, vocês sabem o que é que eu quero dizer, né? Com muitos equipamentos. Então, a qualquer momento eu posso voltar. Claro, mas certamente amanhã tem ainda alguns vídeos, algumas situações que a gente coloca no ar aqui na Eu Prático Sport TV. Tem o vídeo de 68, o debate, massa. Quem não assistiu ainda assista, né? Um provável título na camisa do Sport, que a gente colocou aí com o Cássio Zirpoli e o Lucas Barcelos. Mas, com certeza, segunda-feira, a gente está de volta aqui pela manhã, 10h45. Bom dia, Rubro Negro. E teremos convidados, tá? Estou aí com 2 ou 3 convidados aí, já quase certo, de um assunto polêmico, né? E, enfim, e outros aí, convidados que vêm falar com a gente. Valeu? Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bom final de semana para todo mundo.